Olá pessoal, sejam bem-vindos à série de vídeos Kikdemos. Meu nome é Fernando Andreazzi e neste vídeo veremos como configurar o IRM com o Exchange Online. Bom pessoal, como nós sabemos, o IRM, Information Right Management, é um recurso que nós temos para proteger os documentos e conteúdos também de e-mails que nós vamos enviar para outras organizações. Então, para que nós possamos habilitar esse recurso, inicialmente na console de administração do Office 365, nós vamos acessar Configurações do serviço e clicar em Gerenciamento de direitos. Ok? Aqui nós temos a possibilidade de habilitar o Windows Azure Active Directory Rights Management, onde nós temos aqui os serviços de RMS, os serviços de IRM que nós vamos habilitar como um todo para o serviço do Office 365. Eu vou clicar em Gerenciar e veja, inclusive, que a URL ela vai ser direcionada de login.microsoftonline.com para activedirector.windowsazure.com. É um serviço de RMS online, 100% agora incorporado ao Office 365. Né? Não há necessidade de ter 100% o RMS on-premises para que nós possamos fazer essa integração, como nós fazíamos com as versões anteriores, sendo que agora eu tenho o Right Management Server direto no ambiente online, integrado com o Office 365. Bom, eu vou clicar em ativar e nesse momento ele está ativando. Então, ativar o Right Management permite que os usuários e administradores criptografem e apliquem políticas de uso em e-mails da Exchange Online e também nas bibliotecas do SharePoint. E veremos aqui, inclusive neste vídeo, também como configurar documentos do Office. Bom, então neste vídeo nós veremos essas configurações para Exchange. Veremos um pouco de configurações de documentos também. No entanto, num próximo vídeo veremos com mais detalhes a parte do SharePoint. Vou clicar em ativar. E pronto. Nesse momento, o Right Management está ativado na console. Ok? Vou voltar para a console aqui do portal.microsoftonline.com. Ok? E nós veremos, inclusive, eu tenho um usuário já logado aqui no Internet Explorer, usuário Djalma Santos, e eu vou apenas clicar aqui em criar um novo e-mail e nas opções, veja que nós não temos ainda a opção de utilizar aqui o Right Management, ou seja, as políticas de criptografia, as políticas de proteção. Por que eu não tenho? Porque ainda existe uma série de passos que são necessários habilitar comandos de PowerShell que nós vamos executar agora para que os meus usuários possam utilizar o serviço. Um outro ponto também que é muito importante, eu vou mostrar aqui para vocês, é o licenciamento. Clicando em usuários e grupos, veja que eu tenho aqui um usuário e este usuário ele tem um plano E3. Somente no plano E3 que eu tenho o direito do Windows Azure Active Directory, ou seja, o serviço do IRM para o Office 365. Ou seja, se você tiver outros planos do Office 365, como E1, planos individuais de Exchange, P1, P2, você não tem esse recurso do IRM, apenas no plano E3. Vou cancelar aqui. Podemos deixar nessa tela. E eu tenho aqui aberto neste browser o serviço do IRM, uma documentação que fala como habilitar. Nós seguiremos inclusive esses passos. Inclusive no início aqui da documentação ele fala exatamente, né, sobre o Microsoft Office 365 plano E3. E abaixo ele vai dando aqui as configurações. Então, nós temos aqui uma série de comandos PowerShell que nós vamos executar agora. Ok? E esses comandos, por fim, vão finalizar aqui a configuração do meu IRM. Bom, então eu vou abrir aqui o PowerShell para que nós possamos ser mais produtivos. Eu já deixei aqui alguns comandos no documento, no Word, o mesmo documento que nós vamos proteger em seguida. Ele já está, inclusive, logado, autenticado aqui para o usuário, ok? E eu vou fazer aqui o import. Antes de executar o PowerShell, é importante dizer também
que para que nós possamos executar os comandos que eu irei realizar agora, é necessário instalar o Windows Azure Active Directory Right Management Administration Tools and Utilities. Ele vai basicamente adicionar um módulo, né? Como nós temos que utilizar também o módulo do Microsoft Online para executar esses comandos em PowerShell. Então eu tenho aqui no Word o comando import módulo ADRM, ok? É o mesmo comando que eu vou executar para o Microsoft Online, ou seja, eu tenho que ter os dois componentes instalados na minha máquina. Bom, vamos lá. Então eu vou selecionando aqui linha por linha, para que nós possamos entender passo a passo como iremos executar os comandos. O primeiro comando aqui, nós vamos importar os comandos do Microsoft Online. Basicamente ele entende aqui na minha máquina que eu tenho o componente já instalado, né? E ele importa. Nós vamos importar o módulo do ADRM. E depois nós vamos aqui selecionar, né, o parâmetro live cred, que seria de credential, e dar um get credential. E nesse momento eu tenho que inserir aqui meu usuário de administrador. Bom, inseri o meu usuário e também a minha senha. Vou clicar em OK. O próximo comando vai ser conectar o serviço do Microsoft Online, o mesmo que eu importei o módulo inicialmente, usando as credenciais já setadas no comando anterior. E depois o mesmo comando para o serviço do RMS. Dei o comando, apenas aguardar ele fazer a conexão. E o próximo comando eu vou fazer toda a conexão, comando já conhecido de vocês, para fazer a conexão com o Office 365. Então vamos apenas aqui checar se o comando está correto, ok? Faz uma dupla validação, importante quando você cola essas informações, ok? Eu acredito que está tudo ok aqui. Então vamos executar o comando. E aqui deu tudo certo. Ele está importando. Já está fechando a conexão com o PowerShell. Ok. Import session. Usando o parâmetro que eu selecionei acima. E aqui ele está importando todos os comandos do módulo. Ok, já finalizou. E agora eu vou dar um comando Enable Organization Customization. Este comando ele é executado para que você possa habilitar as configurações dentro do seu tenant. Sempre que você for executar alguma configuração desse nível via PowerShell, provavelmente você vai precisar do comando Enable Organization Customization. Se você já fez outras configurações no seu tenant onde você utilizou esse comando não é necessário. Como é a primeira configuração que eu faço neste tenant, eu estou executando este comando para que ele possa permitir que eu faça configurações via PowerShell no meu tenant. Finalizou o comando. E agora nós vamos para os comandos que são específicos para que nós possamos trabalhar agora com RMS. O primeiro comando que eu tenho aqui é set IRM configuration. E em seguida eu seto a online key, que na verdade aqui eu tenho o endereço e eu troquei aqui para South America, né, SA. Este é o endereço que pela documentação você não vai encontrar, ok? Então a gente tem aqui North America e também temos aqui para Europa e também para a Ásia, tá? Então veja que na documentação ainda não está atualizado aqui para South America. Essa informação foi obtida pelo Diogo Ninja através de um suporte, ok?
e ele me passou essa informação. Então, todos os créditos aí ao meu amigo Diogo. Bom, legal. Então, eu já tenho o comando, já tenho aqui o share location. Então, simplesmente o que eu vou fazer? Vou copiar essa informação e vou setar aqui a minha chave de criptografia. Ok? Vamos para o PowerShell e dar um comando Enter. Ok, já executou o comando. Agora eu vou dar um import RMS Trust Publishing Domain. Em seguida, eu seto aqui o RMS Online e o name. O name que você pode setar aqui vai ser o que vai aparecer para o seu usuário nas políticas posteriormente. Bom, então ele já setou aqui o nome, o Crypto Mode 2, o KID, a intranet e extranet license URL, default true agora, ok? E adicionou os templates, que seria o Andreas Corporation Confidential, Andreas Corporation Confidential View Only, ok? Então é exatamente o nome da sua empresa e as duas políticas que ele importa. Bom, ainda temos mais alguns comandos para executar. Podemos testar, inclusive, aqui agora o RMS. Então, comando de teste IRM Configuration e todos os resultados aqui foram bem sucedidos. Pass. Nenhum problema. Overall Result Pass. Sem problemas, então agora nós temos o RMS habilitado. Por fim, eu vou dar um set IRM Configuration Internal License Enable. Configurei externo e agora com esse comando eu configuro interno também. Bom, por fim, chegamos ao final aqui da configuração utilizando comandos PowerShell. Então, executamos todos os passos e o que nossos usuários devem visualizar agora é justamente as opções, as duas opções que nós temos aqui, Andreas Corporation Confidential e o Confidential View Only. Então, vamos agora para console do usuário, visualizar se essas opções já aparecem para o mesmo. Vou clicar em novo e-mail e veja que aqui eu ainda não tenho essa opção. Então, ela demora aí alguns instantes para que possa aparecer. O que eu vou fazer? Eu vou sair, vou desconectar o usuário e vou conectar novamente. Simplesmente um logout e um logon. Cliquei em novo e-mail e ele ainda não aparece. Então, nós vamos ter que aguardar aqui alguns instantes, né? Alguns minutos para que essa mensagem possa aparecer. Bom, pessoal, passado então a parte de configuração, vamos agora visualizar como o IRM vai transparecer para o usuário, como o usuário pode, como ele vai poder utilizar aqui esses recursos do IRM. Bom, eu estou com a minha mailbox aqui vazia, é uma caixa que eu criei para a gente exatamente fazer esses testes. E eu vou fazer um teste inicial, onde eu vou enviar aqui um e-mail. Veja que agora nós temos aqui a opção definir permissões, onde nós temos alguns modelos aqui de proteção, de criptografia da minha mensagem. Então, eu vou escolher a opção aqui, não encaminhar. Ou seja, como o próprio título aqui diz, não encaminhar, os destinatários eles poderão ler a mensagem, mas não podem encaminhar, imprimir ou copiar este conteúdo, ok? Então eu vou enviar essa mensagem aqui para o meu e-mail e eu quero destacar aqui dois itens importantes, teste IRM, e eu vou aqui no documento simplesmente pegar esse conteúdo, pegar o conteúdo todo, colocar no corpo do e-mail, apenas para que nós possamos ter um conteúdo aqui no corpo do e-mail. Ok, temos um conteúdo aqui no corpo do e-mail. E eu vou, com esta
política aplicada, clicar em enviar. Bom, e tem enviado, então vamos checar agora em duas visualizações. A primeira que eu quero destacar aqui para vocês é dentro do próprio Outlook, ou seja, não estou utilizando aqui um correio, um Microsoft Outlook, estou utilizando aqui uma versão web. Eu vou dar um atualizar. Essa mensagem que chegou, na verdade, foi no Outlook, no Microsoft Outlook, e ela chegou aqui também. Um ponto importante, esta mensagem ela não vai ser possível visualizar essa mensagem através do Outlook, dessa versão web. Então, na própria mensagem ele diz aqui, essa mensagem contém Information Protection Solution e, na verdade, aqui você deve abrir ela com o Microsoft Outlook, ok? Então, vamos ao Microsoft Outlook. Eu tenho aqui a minha conta, estou aqui conectado, Fernando Andreazzi, é o meu e-mail e chegou aqui a mensagem. E veja que essa mensagem ela nem sequer pode ser visualizada aqui no Reading Pane. Eu tenho que abrir a mensagem. Ele está baixando aqui as configurações de Write Management. Eu consigo visualizar essa mensagem. Só que veja que eu não tenho aqui a opção de encaminhar, responder, enfim, eu não tenho outras opções aqui. Então, eu posso inclusive visualizar a permissão, mas eu não posso encaminhar essa mensagem, ok? Então, eu não tenho as opções. Então, estamos vendo aqui na prática o IRM sendo aplicado. Eu vou mandar uma outra mensagem agora, normal, para Fernando Andreazzi também. Teste IRM 2. E vou definir outras permissões, como por exemplo, somente exibição. E aqui ele dá novamente a descrição. Somente exibição confidencial significa que este conteúdo possui informações proprietárias destinadas somente para usuários internos e não podem ser modificadas. Ou seja, estou enviando aqui a mensagem para um remetente que não é interno, um remetente que é externo. Vamos ver o comportamento. Recebi novamente igual aqui, tendo Information Protection Solution aplicado, não consigo visualizar. Já no Microsoft Outlook, se eu der um duplo clique aqui, a mesma coisa acontece, porque a mensagem ela foi destinada somente para usuários internos. Então, ela tinha uma proteção que era para usuários internos. Fechando aqui. Bom, então vimos dois exemplos, né? São pequenos exemplos de como nós podemos trabalhar com a solução de gerenciamento de direito aplicado aqui no OWA e também no Microsoft Outlook. Bom, pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.